Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer aqui, então, a correção da nossa primeira avaliação, para que vocês possam aí acompanhar como que foi, então, adotado ali tanto os critérios de correção, tá? Como alguns pontos ali que foram considerados na avaliação dessa prova, tá? Então, vamos lá para as questões, para que a gente possa, então, deixar mais claro como que foi a solução dessa prova. A primeira questão da prova, então, ela dizia para a gente: duas estações de trem estão separadas por uma distância de 3,6 km. Um trem, partindo do repouso de uma das estações, sofre uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir 2/3 do percurso entre estações. A seguir, o trem se desacelera até atingir a outra estação com velocidade nula. Determine: letra A, a velocidade máxima do trem atingida na primeira etapa do percurso. Letra B, o módulo da aceleração negativa durante a diminuição da velocidade na segunda etapa do percurso. Letra C, o tempo total gasto durante o percurso entre as duas estações. Bem, para a letra A, então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o tipo de movimento envolvido. Tá? Nesse caso, era um movimento uniformemente acelerado. Ele não tinha nenhuma relação com o tempo, então isso é um outro ponto que a gente tinha que levar em consideração. E eu tinha que também saber qual que era a distância realmente percorrida durante esses 2/3 iniciais. Então, o trem está acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado, tá? E a distância que ele vai percorrer, então, é de 2.400 metros, que é o equivalente a 2/3 de 3.600 metros. A equação, nesse caso, então, que a gente vai levar em consideração é a equação horária da velocidade, tá? Ou a equação de Torricelli, uma vez que eu não tenho o tempo para esse sistema, tá? Então, v quadrado é igual a v0 quadrado, mais 2 vezes a variação de espaço percorrido pelo trem. A velocidade inicial dele, então, é zero, porque ele começa a acelerar, então, do ponto que ele está parado. Então, v0 quadrado é zero. Sobra para a gente, então, que a velocidade que eu quero determinar é a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração vezes a variação no espaço, que são valores, então, todos conhecidos. Tá? Então, 2 vezes a aceleração, 1,0, que multiplica, então, a distância, nesse caso 2.400 metros, tiro a raiz quadrada de tudo isso, e eu chego, então, que a velocidade nesse ponto, tá? A velocidade máxima que o trem atingiu, foi de 69,28 metros por segundo. Bem, já determinei então a velocidade, a gente vai então para a segunda parte, que é quando o trem então agora ele começa o seu movimento de desaceleração para ele parar na estação. Nesse caso então, a segunda parte do percurso, o trem vai percorrer o restante da distância, que são 1.200 metros, e a equação horária desse movimento também é a mesma que ele estava sujeita anteriormente. Nesse caso, então, v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX. A diferença agora é que a velocidade final é zero, porque o trem vai parar, e a velocidade inicial é a velocidade que ele estava na alternativa A. Então, substituindo os valores, a variação de espaço percorrido agora então é 1/3 restante, ou seja, aquele 1.200 metros. Tá? O que vai dar então para a gente aqui menos 69,28 ao quadrado, dividido por 2 vezes 1.200. Isso daqui vai dar uma aceleração negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? E essa aceleração então é negativa, justamente por conta ali do sistema estar desacelerando agora o nosso trem. Tá? Na alternativa C, então, ele pede agora para calcular o tempo que o trem estava em movimento, né? Então, para calcular esse tempo total do trem em movimento, a gente pode dividir então em duas partes. O tempo total vai ser a primeira parte, os primeiros 2/3 do movimento, e a parte 2 aqui, T2, vai ser então o restante. Então,
T1, então, é a distância que ele percorreu de 2.400 metros. Para calcular esse tempo, a gente vai utilizar a equação horária da velocidade em função do tempo. Então, a velocidade é igual a V0 mais AT. Para esse primeiro instante, a velocidade inicial é zero, como a gente já utilizou anteriormente. A gente isola, então, o tempo. Temos, então, que vai ser a velocidade final sobre a aceleração naquele intervalo de tempo. Então, eu vou ter aqui 69,28 dividido por 1, que vai dar para a gente, então, obviamente, um tempo de 69,28 segundos. Esse tempo aqui é o tempo da primeira parte. Já no tempo T2, tá? Que é para o percurso aí de 1.200 metros, tá? O tempo que resta para ele chegar na segunda estação. A gente tem também a relação da velocidade em função do tempo. Tá? A equação horária então vai ser V igual a V0 mais AT. Nesse caso agora a velocidade final ela vai ser zero, e a velocidade inicial era a velocidade que o trem se encontrava na primeira parte. Temos então que, isolando o tempo aqui, o tempo vai ser menos V0 sobre a minha aceleração. Nesse caso aqui eu tenho menos 69,28 dividido pela aceleração de 2, que é negativa, vai dar um tempo então para a gente de 34,64 segundos. Tá? Portanto, então, calculando o tempo em cada intervalo de espaço, eu tenho que o tempo total vai ser a soma desses dois tempos, o que vai dar para a gente, então, um tempo de 103,92 segundos. Tá? Para essa questão aqui, a divisão de pontos, então, foi o seguinte: cada alternativa valia 5 pontos, e foi descontado aí um ponto se alguém esqueceu a unidade aí, de representar a unidade ao longo do problema, tá bom? Então, totalizando aí 15 pontos para a questão número 1. Passando para a questão número 2, temos um elevador aberto, está subindo com uma velocidade constante V igual a 10 metros por segundo. O menino no elevador, quando esse está a uma altura dH igual a 20 metros acima do solo, joga direto para cima uma bola. A velocidade inicial da bola em relação ao elevador é V0 igual a 20 metros por segundo. Letra A, obtém uma expressão literal para a altura máxima, H máximo, atingida pela bola. Letra B, calcule a altura, HM, ou altura máxima, pelos dados anteriores. E letra C, quanto tempo passa para que a bola retorne ao elevador. Nesse caso, então, na alternativa A, a gente precisa analisar que tipo de movimento que está acontecendo ali para a bola. Tá? Se a gente for analisar, então, eu não tenho tempo, mas o movimento é um movimento acelerado, cuja aceleração ali envolvida é a aceleração da gravidade. Nesse caso, então, a equação que eu vou utilizar vai ser V quadrado, que é a equação de Torricelli, né? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que multiplica aí a variação de espaço que a bola sofreu. A velocidade final da bola vai ser zero, uma vez que eu jogo essa bola, tá? Ela vai então desacelerando, ela chega numa altura máxima, ela para e inverte o movimento. Então, nesse ponto aqui, a velocidade final dela é zero. A velocidade inicial com que a bola é lançada é a velocidade com que o menino jogou, mais a velocidade do elevador. Então eu vou somar aqui V0, a velocidade inicial da bola, mais V, que era a velocidade com que o elevador estava se deslocando para cima. Tá? Então tudo isso daqui é o V0 da equação aqui. Então isso daqui é ao quadrado, menos 2 vezes, o menos aqui surge por conta da aceleração, que é a aceleração da gravidade, ela é negativa nesse sistema, pela variação de espaço, tá? Y menos Y0, então Y vai ser a altura máxima, Y0 é a altura inicial, então menos Hzinho. Como o problema pede para a gente encontrar uma relação para a altura máxima, então eu vou isolar então Hm. E aí temos então que a altura máxima, tá? Eu passo esse termo para o lá subtraindo, e passo 2G dividindo, então V0 mais V
ao quadrado dividido por 2g mais uma altura h. Essa então é a equação que eu tenho ali para descrever o movimento da bola. Alternativa B, ele pede justamente para achar essa altura máxima. Bem, uma vez que a gente já tem a equação, é simples, basta substituir então os valores. V0, que era a velocidade da bola, é 20 metros por segundo. V, que era a velocidade com que o elevador estava subindo, é 10. Então somo isso e dá tudo ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8, mais a altura que o elevador se encontrava no ponto então que o menino jogava a bola, que era de 20 metros. Tá? Realizando então essas contas, a gente tem então que a altura máxima aqui vai ser 65,92 metros. Por último, então, o problema pede para a gente encontrar, tá? Quanto tempo então essa bola, né, fica no ar. Tá? Para a gente encontrar então esse tempo, a gente vai utilizar o seguinte: eu vou escrever a equação horária para o elevador e a equação horária para a bola. Né? Para o elevador, o movimento é uniforme, como o problema mesmo fala, que a velocidade é constante. Então, a variação dele, da equação horária da posição em função do tempo, vai ser y igual a y0 mais v0t. Onde o y0 vai ser a altura inicial que o elevador estava no momento que eu começo a analisar o movimento, ou seja, 20 metros, mais a velocidade do elevador, que é 10 metros por segundo, vezes o tempo. Essa, então, eu vou chamar de equação número 1. Vou escrever também a equação do movimento para a bola. Tá? Como a gente sabe, o movimento da bola, então, é um movimento uniformemente acelerado, então y vai ser igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. Nesse caso, y0 é a altura inicial então que a bola foi lançada, que era 20 metros. A velocidade com que ela estava se propagando, ou seja, era a velocidade da bola mais a velocidade do elevador, tá? 20 mais 30, vezes o tempo, menos meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então eu tenho aqui essas duas equações, e para achar então o tempo, eu sei que o tempo vai ser comum nessas duas equações. Tá? O que eu posso fazer? Eu vou igualar então as duas posições dessas equações. Tá? Então eu vou igualar a equação número 1 com a equação número 2 e vou isolar o tempo. Então eu tenho aqui 20 mais 10t, que é a equação número 1, que é igual à equação número 2, 20 mais 30t menos 4,9t ao quadrado. Tá? Então já dividi esse 9,8 aqui por 2 e aqui eu somei então 20 com 10, tá bom? Para dar os 30 aqui. Bem, eu analiso aqui, eu vejo então que eu tenho 20 aqui, 20 aqui, quando for passar para um lado vai dar 0, tá? Eu tenho mais 30 mais 10 aqui desse lado, um pelo outro vai dar menos 20t, e eu tenho aqui então o menos 4,9, tá? Eu inverto aqui o sinal deles, né? A ordem com que eu estou trabalhando ele, passando para o lado de lá, dá 4,9t ao quadrado menos 20t, que é igual a 0. Tá? Bem, isso daqui seria uma equação do segundo grau, mas como eu tenho t nos dois termos, então eu vou dividir tudo por t para simplificar e isolo t. Nesse caso, então, o tempo vai ficar 20 dividido por 4,9 e vou ter então um tempo de 4,08 segundos. Então esse vai ser o tempo então que a bola volta a tocar o elevador, né? Tocar o solo do elevador. Nessa questão também, cada alternativa aqui valia 5 pontos, tá? E novamente então era descontado um ponto aí se alguém esqueceu a unidade em uma das grandezas. Questão número 3. Em um tubo de raios catódicos, um feixe de elétrons é projetado horizontalmente com velocidade de 1 vezes 10 a oitava centímetros por segundo. Na região entre as placas horizontais de 1 centímetro de comprimento,
o campo elétrico existente entre as placas imprime aos elétrons uma aceleração constante de 1 vezes 10 a 16 centímetros ao quadrado e dirigida para baixo. Calcule. Letra A. O deslocamento vertical do feixe de elétrons ao emergir das placas. E letra B. A velocidade, módulo, direção e sentido, do feixe neste mesmo instante. Bem, para a gente então começar a resolver esse problema, a gente vai fazer então a análise do que estava acontecendo. A gente tem aqui duas placas paralelas. Essas placas então aqui vai imprimir um campo elétrico, como ele disse para a gente. Eu tenho aqui o meu elétron, que a princípio estava do lado de fora, com uma velocidade constante. A hora que ele entra aqui, então, ele experimenta uma aceleração que é dirigida para baixo. Tá? Durante, então, esse intervalo que ele tiver aqui dentro, ele vai sofrer essa aceleração A aqui, ou seja, durante o percurso de 1 centímetro, tá? Ele vai sofrer, então, esse deslocamento, dado aqui por essa linha tracejada. Tá? Aí, então, ele quer saber de quanto que foi esse deslocamento aqui. O sistema de referencial que eu vou adotar, então, x e y, vai ser desta forma. Portanto, vamos começar com a letra A. Né? Como inicialmente só a velocidade na horizontal, tá? Ou seja, eu tenho que o movimento ao longo do eixo y, tá? A velocidade inicial vai ser 0. Então eu tenho aqui que V0y é igual a 0 metros por segundo. Portanto, a equação horária para o movimento na vertical, para esse problema, vai ser y igual y0 mais V0y vezes t menos meio de at ao quadrado. A posição inicial em y, então, é 0. A velocidade inicial também é 0. Sobra, então, para a gente que y vai ser igual a menos meio de at ao quadrado. Tá? Então, se atente que a aceleração que eu tenho aqui agora não é a aceleração da gravidade, embora seja um movimento bidimensional, tá? Mas sim é a aceleração experimentada aqui pelo sistema. Então, essa daqui eu vou chamar de equação número 1. Agora, então, a gente precisa achar o tempo que o elétron é acelerado. Tá? Para encontrar, então, o tempo que o elétron é acelerado, eu preciso saber, então, naquela distância que ele percorreu, ou seja, durante os 1 centímetros lá do comprimento da minha placa, tá? Quanto tempo ele gastou para percorrer aquela distância. Então, eu vou fazer a análise do movimento na horizontal. Isso porque eu sei que na horizontal a velocidade é constante. Portanto, a equação horária para a posição em x vai ser x igual a x0 mais v0t, onde a posição final é o 1 centímetro ali da placa, né? 1 vezes 10 a menos 2. Posição inicial é 0, mais a velocidade inicial, que vai ser a velocidade durante todo o movimento, que é 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, vezes o tempo. Então eu vou isolar o tempo aqui, vai dar 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a sexta. Portanto, eu tenho um tempo aqui de 10 nanosegundos, ou seja, 10 vezes 10 a menos 9 segundos. Descoberto, então, esse tempo, eu vou voltar, então, na equação número 1, que a gente tinha encontrado ali no slide anterior. Eu vou ter, então, aqui que a posição y vai ser igual a menos meio de menos 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Isso daqui, então, é a aceleração, tá? Que foi dada em centímetros por segundo ao quadrado. Aqui ela está em metro por segundo ao quadrado, que multiplica o tempo, que é 10 nanosegundos ao quadrado. Fazendo essa conta, então, a gente chega aqui que a altura desse sistema é 5 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Ou ele sofreu ali uma variação de 3 milímetros. Tá? Então, essa daqui é a distância que o nosso elétron ali ele caiu durante esse movimento. Na letra B, ele pede para a gente encontrar, então, qual que vai ser o vetor velocidade no final desse movimento. Tá? Então, eu preciso encontrar tanto o módulo, direção e o sentido dele. Tá? Bem, as componentes horizontal da velocidade, ela não muda. Ou seja, é a mesma velocidade que a gente tinha no início do movimento. Então, a gente praticamente conhece ela. O que a gente precisa conhecer é a velocidade
ou seja, componente da velocidade ao longo do eixo y, tá? Ou seja, a velocidade vertical. Nesse caso, então, a gente vai utilizar a relação da equação horária da velocidade para um movimento acelerado. Então, eu tenho aqui que a velocidade em y é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é zero, como a gente já falou anteriormente, tá? Mais a aceleração do sistema, que vai ser menos 1 vezes 10 a 14 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo tempo do movimento, que a gente encontrou também anteriormente, que é um tempo de 10 nanosegundos. E a gente vai observar aqui uma velocidade, então, de menos 1 vezes 10 a sexta metro por segundo, tá? Então a gente já sabe então que a direção dessa velocidade ali é para baixo, pelo menos a componente dessa velocidade. O problema pede um módulo. Então, para a gente calcular o módulo da velocidade, vou fazer então a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das componentes. Componente x e a componente y da velocidade. A componente x vale 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, eleva ao quadrado. E a componente y vale menos 1 vezes 10 a sexta metros por segundo ao quadrado. Aqui. Tiro a raiz de tudo isso. E eu chego então que o módulo da velocidade vale 1,41 vezes 10 a sexta metros por segundo. Determinado o módulo da velocidade, a gente vai calcular também a direção dela. A direção é o ângulo. Então eu posso calcular então a tangente de θ, que vai ser a razão da velocidade em y, pela componente da velocidade em y, pela componente em x. Como eu quero é o θ. Θ vai ser então o arco tangente de Vy sobre Vx. Substitui os valores respectivos aqui das velocidades. Tá? Faço então o cálculo disso daqui, que vai ser o arco tangente de 1, que vai dar para a gente aqui um ângulo de 45 graus. Então eu já tenho então a direção. E o sentido então desse movimento, tá? Ele vai ser para baixo, até mesmo porque o y aqui já indica para a gente que ele está sendo dirigido para baixo. Então eu poderia demonstrar o vetor velocidade, né, em função desses parâmetros aqui que a gente acabou de encontrar, ou então eu poderia expressar ele vetorialmente. Então o vetor velocidade poderia ser a componente em y, né, a componente em x, 1 vezes 10 a sexta na direção y, menos 1 vezes 10 a sexta na direção j metros por segundo. Tá? Então, qualquer uma dessas notações aqui que fossem adotadas para representar a resposta final ali do problema, elas seriam aceitas, tá bom? Bem, então esse problema aqui valia 5 pontos cada alternativa, totalizando ali 10 pontos para esse problema. A quarta questão. A Lua gira em torno da Terra, completando uma revolução em 27,3 dias. Suponha que sua órbita seja circular e tenha um raio de 385 mil quilômetros. Qual é o valor da aceleração da Lua neste movimento? Bem, primeira coisa, a gente precisa então converter todas essas unidades para o sistema internacional. Tá? Então, o raio da Terra aqui, 385 mil quilômetros, ele vai ser 3,85 vezes 10 a oitava metros. E o período, ou seja, um ciclo completo ali da volta da Lua, que era de 27,3 dias, eu converto tudo para segundos, que vai dar 3,36 vezes 10 a sexta segundos. Bem, basicamente, então, é só encontrar a aceleração centrípeta, que ela é dada pela relação. A aceleração, então, vai ser a velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio da trajetória, tá? Onde a velocidade tangencial do movimento ela pode ser encontrada por 2πr sobre o período, tá, do movimento. Nesse caso, então, eu tenho 2π, o r 3,85 vezes 10 a oitava, dividido pelo tempo, né, que ela leva para dar uma volta completa, que é 2,36 vezes 10 a sexta segundos. Isso vai dar, então, uma velocidade tangencial de 1020 metros por segundo. Tá? É uma velocidade bem alta ali, velocidade tangencial da Lua.
Bem, agora então é só a gente encontrar agora qual que é a minha aceleração. Então a aceleração vai ser a velocidade que a gente acabou de calcular, 1020 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio do movimento, que é 3,85 vezes 10 a oitava metros, que vai dar então para a gente uma aceleração centrípeta aí de 2,75 vezes 10 a menos 3 radianos por segundo ao quadrado. Tá? E aí então, essa questão, quem acertou ela ali, teve 10 pontos. Questão número 5. A figura A mostra um peso W igual a 100 newtons suspenso por cordas. Considerando o nó da junção das três cordas como o corpo permanece em repouso sob o efeito das três forças indicadas na figura B. Determine o módulo das forças FA e FB. Então, o sistema é como esse aqui. Inicialmente ele está estático, ou seja, não tem nenhum movimento, então todas as forças nesse sistema supostamente estão em equilíbrio. O diagrama que ele fornece para a gente é esse daqui. A força FA aqui para a esquerda, FB para a direita, né? Uma forma um ângulo de 30 graus, a outra de 45 graus, que é a projeção desses ângulos aqui por semelhança de triângulo. E a minha força FC, então, é a força dirigida aqui para baixo nesse sistema. Bem, usando então aquele diagrama, a gente pode perceber que eu vou ter que a minha força FA, ela pode ser separada em duas componentes, FA de x e FA de y, e a mesma coisa para a força FB, FBx e FBy. Tá? E a minha força FC, tá, que está dirigida para baixo, nesse caso vai ser igual à minha força-peso desse sistema. Tá? Nesse caso, então, agora eu vou equacionar as forças que estão atuando nesse sistema em cada um dos eixos. Então, ao longo do eixo X, eu vou ter, então, a força FBx, que é para a direita, menos FAx, que é para a esquerda, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, que nesse sistema, como ele está estático, ela tem que ser uma aceleração nula. Bem, eu decomponho então aqui eu escrevo então essas componentes aqui, decompondo o meu vetor FA e FB, respectivamente. FB vai ser, né, o módulo de FB vezes cosseno de 45 graus, menos o módulo de FA vezes cosseno de 30 graus, tudo isso é igual a zero. Essa daqui então vai ser a minha equação número 1. Faço a mesma coisa agora para o eixo Y, tá? Escrevo todas as forças, então eu vou ter a força FBY, que é positiva para cima, mais a força FAY, que também é positiva aqui para cima, menos a minha força aqui para baixo, minha força peso, menos MA, menos W. Tudo isso daqui tem que ser igual a MA, e novamente, como o sistema está parado, ele está estático, a aceleração então é nula, o que dá para a gente então que FB pode ser escrito como módulo da força B, seno de 45 graus, mais o módulo da força A, seno de 30 graus, menos o peso, que é igual a zero. E essa então vai ser minha equação número 2. Agora então eu vou pegar, isolar FB na minha equação número 1 e vou aplicar ele na minha equação número 2. Então esse primeiro termo aqui era o meu termo FB, eu estou isolando ele. Então vai ser FA vezes cosseno de 30 graus dividido por cosseno de 45 graus, multiplicado por seno de 45 graus, mais FA vezes seno de 30 graus, menos o peso, que é igual a zero. Vejo que eu tenho seno de 45 graus, cosseno de 45 graus, eu posso escrever isso daqui como tangente de 45 graus. Isso facilita para a gente, porque a tangente de 45 graus ela vale 1. E aqui eu tenho então as forças, que são comuns a esses dois termos aqui. Eu posso passar peso para o lado esquerdo aqui da minha equação. Coloco a força FA em evidência. Então vai ficar FA cosseno de 30 graus mais seno de 30 graus, que é igual a minha força peso. Nessa equação então eu vou isolar aqui a minha força FA. Vai ficar peso dividido por cosseno de 30 mais seno de 30. Tá?
o peso vale 100. Fazendo então essa conta, a gente chega então que a minha força FA vale 73,21 newtons. De posse então do valor da minha força FA, eu posso voltar lá na minha equação número 1, tá? Substituir o valor da força FA na equação número 1 e vou isolar então de novo FB para saber quanto que vale FB. FB então vai ser FA vezes cosseno de 30 dividido por cosseno de 45. Nesse caso, FA é 73,21, que a gente calculou anteriormente, vezes cosseno de 30 dividido por cosseno de 45. Isso daqui vai dar então para a gente uma força FB de 89,66 newtons. Tá? Então, aí a gente chegou na relação ali para esse problema. Tá? Bem, essa questão aqui ela valia 30 pontos, tá? Então ela foi dividida, aí, fracionada essa pontuação aí da seguinte maneira. Tá? Quem chegou pelo menos a essas relações aqui, ela tinha 10 pontos. Tá? Quem calculou a primeira força FA, mais 10, e quem calculou a força FB, completando ali os 30 pontos da questão. Por último, a questão número 6. Em um parque de diversões, encontra-se um brinquedo chamado rotor. É um aposento cilíndrico oco, onde pode girar em torno de um eixo vertical central do cilindro. Uma pessoa entra no rotor, fecha a porta e encosta-se na parede. O rotor gradualmente aumenta sua velocidade de rotação a partir do repouso, até que, para um determinado valor de velocidade, o assoalho abre-se abaixo da pessoa, revelando um poço profundo. O passageiro não cai, permanecendo pregado à parede do rotor. Determine a velocidade mínima que o rotor deve girar para uma pessoa não cair, sabendo que o coeficiente de atrito entre a pessoa e a parede é de MI igual a 0,40. Bem, aqui então a gente tem a figura desse brinquedo. Tá? Então a pessoa fica presa na parede, uma força-peso puxando para cá, mas devido à força de atrito que é contrária, ele se equilibra aqui nesse sistema e eu tenho a força F dirigida aqui para o centro do meu cilindro, que seria a força centrípeta. Então, o diagrama do corpo livre desse sistema ficaria do seguinte. Vou adotar um sistema de referencial R, referente então ao raio ali do nosso cilindro, e Y, então, referindo aí na vertical do cilindro ali, ou seja, encostado à parede. A força F, então, vai ser dirigida para o centro ali de R, tá? A força de atrito positiva e a força peso, então, é negativa para baixo. Vou escrever, então, as forças que estão atuando em cada eixo. No eixo R, na direção de R, eu vou ter, então, que a força vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? É a única força que eu tenho nesse sistema ali. Portanto, a massa do sistema ela vai ser descrita aqui como a peso sobre a aceleração da gravidade, tá? Vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, a gente sabe que pode escrever ela como a velocidade tangencial ao quadrado sobre R. Tá? Então essa daqui vai ser a nossa equação número 1. Vamos equacionar também para o eixo Y. Para o eixo Y, eu vou ter a força de atrito estático para cima, menos a peso, que é para baixo, que é igual a massa vezes a aceleração, que nesse caso a aceleração é nula, porque a pessoa ela não vai cair ali do brinquedo. Tá? Portanto, eu vou ter que a força de atrito é igual à força-peso, e a gente sabe que eu posso escrever a força de atrito como Fe vezes a força normal, nesse caso a força normal é a força centrípeta, né, apontada ali na direção da superfície para o centro do movimento, que é igual a peso. Essa então é a nossa equação número 2. Eu vou substituir então a equação número 1 na equação número 2. E eu chego então que μe é igual a peso sobre a aceleração da gravidade, v ao quadrado sobre r, que é igual a peso. Tá? Bem, veja que de início eu tinha deixado em função do peso e não da massa, justamente aqui porque eu posso cancelar o peso do sistema, tá? Então eu não preciso saber o peso da pessoa,
E aí então vem que a velocidade vai ser escrito como raiz quadrada de RG sobre μe. Nesse caso, então, a gente tem que o μe vale 0,4, eu posso substituir ele aqui, e também posso tirar ele fora aqui da raiz, inverter o valor, então ele vai ser 0,63 raiz quadrada de RG metros por segundo. Tá? Então qualquer uma dessas três notações que vocês podem ter deixado o problema ali, ela seria aceita, uma vez que não foi dado valor algum para calcular mais nada, né? Então qualquer uma dessas condições aqui seriam aceitas nesse problema, tá bom? O problema então valia 20 pontos, eu fui dividido então da seguinte maneira, então quem escreveu pelo menos as equações aqui para as forças desse sistema teve 10 pontos, e para quem chegou realmente na velocidade aí solicitada, mais 10 pontos aí, completando então um total de 20 pontos aí dessa questão, tá bom? Pois bem, então, pessoal, essa daí então foi a correção da prova, tá? Então isso daí já serve para vocês terem uma base aí, mais ou menos, da pontuação que vocês vão ter. Eu ainda estou na correção das provas ali, e assim que eu já tiver as provas corrigidas, eu aviso vocês divulgando ali o resultado no site, tá bom? Então agradeço aí a paciência de vocês por ter assistido até esse momento, tá? E eu vou ficando por aqui então. Até mais então, pessoal.